Crédito Rural, saiba como conseguir um financiamento. Esse é o nosso vídeo de hoje, meus amigos. Chegou novato, quero convidar, seja bem-vindo aqui na nossa TV Brasil Sertão, o canal do agro brasileiro, aqui com seu amigo Nalo de Paulo, o repórter sertanejo. Hoje trazendo mais um vídeo para você, dando aqui alguns detalhes sobre o crédito rural e também uma maneira de você conseguir um financiamento. Vamos comigo até o final do vídeo e não perca o nosso passo a passo de hoje. Já quero te convidar, claro, chegou novato, seja bem-vindo, inscreva aqui conosco, ative o sino das notificações, dê o seu like no joinha gostei, compartilhe esse vídeo na sua rede social com seus amigos. Vamos aqui mais um vídeo de hoje. Crédito rural, saiba como conseguir um financiamento. Então, meus amigos, o crédito rural, ele é a principal demanda dos produtores rurais do Brasil, mas acessá-lo não é uma tarefa simples por vários motivos. O principal deles é a falta de conhecimento sobre as normas do MCR, que é o Manual do Crédito Rural. Recentemente, o Banco Central reduziu em mais da metade a quantidade de regras do MCR. A tendência é ocorrer redução da burocracia no acesso ao crédito, juros menores e liberação de recursos em menor tempo. Então veja nesse vídeo aqui comigo as mudanças no MCR e do que você precisa saber para acessar o crédito rural de forma direta com os bancos oficiais ou indireta com os bancos privados, cooperativas e as agrofintechs. Então o que é o crédito rural, por exemplo? Então, na definição do Banco do Brasil, o crédito rural é o financiamento destinado ao segmento rural. Por meio dele, produtores rurais utilizam recursos concedidos pelas instituições financeiras de acordo com a linha de crédito específica. O dinheiro do crédito rural tem diversas finalidades, por exemplo, ser aplicados em novos investimentos, na compra de animais, custear a produção, auxiliar na comercialização ou promover a agroindústria. Então, como funciona o crédito rural? Meus amigos, o crédito rural faz parte do Plano Safra e visa o desenvolvimento econômico e social do setor rural. Existe verba para custeio do ciclo produtivo, investimento na propriedade, comercialização ou industrialização de produtos. Em outras palavras, disponibiliza recursos para custear e investir na lavoura em si, mas também em bens e serviços relacionados. Existe verba até para a reforma de moradias rurais. Quem é que pode ter acesso ao crédito rural? De acordo com as regras do MCR, o crédito rural destina-se a produtor rural, pessoa física ou jurídica, cooperativa de produtores rurais, pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo produtor rural, se dedique a uma das seguintes atividades: pesquisa ou produção de mudas ou sementes fiscalizadas certificadas, pesquisa ou produção de sêmen para inseminação artificial e embriões, prestação de serviços mecanizados de natureza agropecuária em imóveis rurais, inclusive para a proteção do solo, prestação de serviços de inseminação artificial em imóveis rurais e para atividades florestais. Agora veja a classificação de produtor rural. Então, há 3 classificações de produtor rural: pessoa física ou jurídica. Ela segue a RBA, que é a Receita Bruta Agropecuária Anual. Entre elas está, por exemplo, pequeno produtor, de uma renda de até R$415 mil. O médio produtor vai de R$415 mil até R$2 milhões. E o grande produtor está aí com a renda acima de R$2 milhões aí. Então vejam qual dessas você se enquadra. De acordo com o MCR, a classificação é feita pela instituição financeira no momento da produção da ficha cadastral. Linha de crédito rural. São muitos os tipos de crédito rural, entre eles o custeio, investimento, comercialização, industrialização. Cada um atende a critérios específicos conforme o MCR. Então, primeiro, o custeio. Segundo o MCR, o crédito de custeio visa cobrir despesas do plantio até a colheita. Ele classifica-se entre agrícola e pecuário e ele pode ser destinado a despesas de ciclo de lavoura periódica, da entre-safra, da extração de produtos vegetais espontâneos ou cultivado e também da exploração pecuária. 2. Investimento. Esse tipo de crédito, ele financia investimentos fixos e semifixos em bens e serviços. Como fixos são conhecidos investimento em construção, reforma e ampliação de benfeitorias e instalações, aquisição de máquinas e equipamentos, obra de irrigação, açudagem e drenagem, dentre outros. Terceiro, comercialização.
Nesse caso, é para viabilizar a venda dos produtos no mercado, compreende a pré-comercialização, o desconto de duplicata rural e de nota promissória rural. No caso de cooperativas, pode ser usado para adiantamentos a associados por conta de produtos entregues para venda, observados os preços de comercialização. E ele é utilizado ainda para financiar estocagem, proteção de preços ou prêmio de risco, equalização de preços e garantia de preços ao produtor. 4. Industrialização. Nesse fator, conforme o MCR, destina-se à industrialização de produtos agropecuários na propriedade rural, mas isso só é possível desde que no mínimo 50% da produção a ser beneficiada ou processada seja de produção própria. Essa regra vale tanto para produtores individuais como para as cooperativas e seus associados. E pode ser financiado ações de limpeza, secagem, pasteurização, refrigeração, descascamento e padronização dos produtos, para aquisição de insumos, despesas com mão de obra, manutenção e conservação de equipamentos, dentre outros, modalidade de crédito rural. Então, os programas para obtenção do crédito rural por meio do governo federal são o quê? O PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que está subdividido em PRONAF Agroindústria, PRONAF Mulher, PRONAF Agroecologia, PRONAF Bioeconomia, PRONAF Mais Alimentos, PRONAF Jovem, PRONAF Microcrédito Grupo B, PRONAF Cotas Partes, o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o Moder Frota, que é o Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados a Colheitadeiras, o Inovagro, voltado para inovações tecnológicas, e o PCA, que é o Programa de Construção e Ampliação de Armazéns. Então veja detalhe dos programas. Meus amigos, é importante você saber que os bancos possuem também suas próprias linhas de financiamento, juros e prazos. Os principais bancos são o Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia, Bradesco, Sicobi, Pronaf. Conforme aí, né, o plano, que é a referência que eu peguei para esse vídeo, o Pronaf Investimento tem recurso programado e, no caso, esse ano aí chegou até 77 bilhões de 2023 a 24 agora, tá? E tendo aí, no caso, um limite por beneficiário. E para a pecuária, por exemplo, até 250 mil, com carência de 3 anos e um prazo de até 8 anos e juros de 3 e 4,5%. Então, na parte de custeio e comercialização, o Pronaf teve 21,74 bilhões programado com 12,5 de prazo para quitar dívidas e os juros são os mesmos dos recursos para investimento. Então, com 4,88 bilhões programado, o Pronamp Investimento tem limite por beneficiário de até 430 mil, tem 3 anos de carência e 8 anos de prazo para pagamento. Os juros são de até 6,5% ao ano. O Inovagro, no caso, são com juros de até 7% ao ano, são 2,6 bilhões liberados para financiamento de investimento e tem entre 1,3 a 3,9 milhões por beneficiário e carente de 3 anos com prazo máximo de 10 anos para finalizar o pagamento. O Moder Frota é um investimento, tem recurso programado de 7,53 bilhões, o prazo de pagamento é de 7 anos e carência de 1 ano e 2 meses com taxa de juros de até 7% ao ano. O PCA tem recurso programado de 4,12 bilhões com limite de 25 milhões por beneficiário, tem carência de 3 anos e prazo de 12 anos para concluir o pagamento. Os juros ao ano varia entre 5,5% a 7%. Agora, como solicitar o crédito rural? A solicitação do crédito rural, meus amigos, se dá por meio de um agente financeiro. Esse agente pode ser público ou privado, cooperativa de crédito ou as Agfintechs. Se você é pequeno produtor, deve ir primeiro a uma instituição credenciada pelo governo federal para emitir a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, e depois ao banco. E nesse detalhe aqui, eu aconselho você a ir lá na Emater. Geralmente a Emater já vai ajudar você na emissão da DAP, e a Emater também, se você for agricultor familiar, ela poderá te ajudar a elaborar o seu projeto e dar entrada lá no seu pedido de financiamento. As exigências e documentos para a solicitação. Então, o MCR, ele exige documentos básicos para a formalização de cadastros bancários. Contudo, a lista pode variar conforme a instituição financeira. Geralmente, exige-se o seguinte: comprovação da idoneidade do tomador,
apresentação de orçamento, plano ou projeto, salvo em operações de desconto, oportunidade, suficiência, adequação dos recursos, observância de cronograma de utilização e de reembolso, fiscalização pelo financiador, liberação do crédito diretamente aos agricultores ou por intermédio de associações formais ou informais ou por organizações cooperativas, observância das recomendações e restrições de zoneamento agroecológico, documentos necessários para solicitação do crédito rural. Quais são esses documentos aí? Cópia da matrícula da propriedade, declaração do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, CCIR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural emitido pelo INCRA, outorga de água para áreas irrigadas, que exige documento, para quem no caso quer trabalhar com irrigação, declaração ou cadastro ambiental rural em alguns estados, DAP para pequenos produtores. Então a liberação do crédito também, meus amigos, exige algumas garantias por parte dos bancos. São exemplos o penhor agrícola, a alienação fiduciária, a hipoteca ou o aval. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, um vídeo um pouco mais longo, mas que traz para você tudo sobre o crédito rural, como funciona, quem tem direito e também quais os documentos e assim por diante. Agora é só você correr atrás aí e lutar pelo seu crédito rural. Boa sorte, um grande abraço para você, até o próximo vídeo, se Deus quiser.